Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o melhor dia das nossas vidas. Dia em que nós estamos aprendendo mais um dia a viver no reino de Deus. E isso é tremendo. Então, para você que está conectado conosco e que nos segue nas diversas redes sociais que nós estamos inseridos, muito obrigado por fazer parte da sua vida. E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Vamos falar sobre os inimigos da fé. Aí você me pergunta assim: ué, André, a fé tem inimigos? Claro que tem, queridos. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, se inscreva hoje mesmo, toque o sininho para que o YouTube te avise. Deixa o seu like porque você já sabe que vem coisas boas por aí. Tá legal, abençoado? Então vamos para a cereja do bolo? Vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Irmãos, a realidade é que todos nós passamos por diferentes etapas em nossas vidas, não é verdade? Nós estamos em um mesmo entendimento, tá? Nós todos hoje dentro do reino estamos dentro de um mesmo entendimento, cada um dentro de uma glória ali, mas numa maneira geral, todos nós temos o mesmo entendimento. É por isso que você visita canais em que você sabe que nós falamos a mesma língua. Porém, a vida que nós vamos vivendo, ela vai nos dando provas diferentes a cada dia. Há dias que você já notou, né? É uma tremenda paz, um gozo, uma alegria, que parece até que estamos no céu já, estamos no paraíso. Se formos olhar o nosso calendário, por exemplo, se vocês verem, por exemplo, em dezembro é um mês muito maravilhoso para todos, né? Claro que para uma pequena parte, uma pequena parcela, devido a traumas, não tem o dezembro como um mês bom. Mas geralmente dezembro é um mês excelente, porque é um mês de ganhar presentes, né? É o mês do Natal, é o mês da virada do ano. Em janeiro, muita gente tira férias, não é verdade? Então, vivemos ali um período muito gostoso em nossas vidas, né? Então, abençoado, ou seja, esses 2 meses nos remete o quê? A festas e descanso, não é verdade? Mas no final de janeiro, lá para o dia 20 e pouco assim, começam a chegar o quê? Os boletos. Aí começa a chegar IPVA, IPTU, começa a chegar a volta às aulas, quem tem filho aí ou neto sabe do que eu estou falando. E assim a gente vai passando, né? A família da fé, vocês vão passando por estas etapas. Então, tem momentos que são os momentos de presente e tem os momentos que são ruins para nós. Sempre foi assim, queridos. Lá no Velho Testamento, Davi, ele teve as suas glórias e tinha também suas baixas, mas seguia sendo o mesmo Davi com o mesmo Deus. Os profetas também tiveram suas etapas. Tinha profetas que, quando profetizavam, eles se entusiasmavam tanto que os pegavam os falsos profetas e os matavam, de tanta alegria que tinha aquele profeta dentro de Israel. Teve um em especial, vocês sabem quem é, que matou 450 profetas falsos num dia só. E depois uma mulher o ameaçou. E o que Elias fez, que é esse profeta que eu estou me referindo? Se escondeu na caverna por causa de uma mulher. Ou seja, são etapas da vida que nós vamos passando, não é verdade? Assim também é a fé. Tem diferentes manifestações. E quando nós abrimos a nossa boca e quando nós falamos e não acontece, o que vai acontecer com isso? Nós estamos sendo provados. Quando você fala e não acontece, nós começamos a ser provados. Às vezes, quando nós confessamos algo, seja ministerial, ou quando confessamos algo pessoal, que acreditamos ser um ideal que Deus colocou em nossas vidas, não é verdade? Podemos o quê? Ser alvos de críticas, ser alvos de julgamentos por parte de outras pessoas, né? E aí as pessoas começam o quê? A nos julgar. Nós podemos ser atacados até mesmo pelos nossos próprios irmãos por nos entender mal.
Você vê, tem pessoas, por exemplo, que por não entender a visão nossa em relação à questão de livros, apostila, trazer esse entendimento para vocês, se colocam contra o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós cremos em um ideal que Deus colocou em nossas mãos. Então isso é muito importante. Começamos o quê? A passar provas. Então a nossa família pode nesse momento em que nós estamos atravessando esse fogo da vida, vamos dizer assim, os nossos familiares podem nos dizer que estamos mal, né? Que estamos exagerando em certas coisas, que não é bem assim, os planos de Deus não é bem assim. Né? Alguns chegam até mesmo a afrontar vocês pela decisão que vocês tomaram em se afastar do sistema religioso. Né? Aí, tá vendo aí, você tá entrando numa fria aí com esse pessoal, você saiu da igreja, né? As coisas não estão dando certo para você, olha o que está acontecendo. Irmãos, não se assustem. Eu sei que isso acontece conosco. Não se assustem. É Deus que está permitindo tudo isto. A primeira coisa que você tem que ter em mente é Deus. Tá bom, meus irmãos? É Deus que está permitindo. Quando algum de vocês confessam essa palavra, não é qualquer palavra que vocês estão confessando. O que você fala em linha com o que você tem aprendido, que é um conhecimento doutrinal, isso tem audiência aonde? No reino de Deus, no reino espiritual. Porque o próprio Senhor disse que o reino dele não é deste mundo, o reino dele não é comida nem bebida. Então, quando nós estamos alinhados, em que confessamos aquilo que nós acreditamos que Deus nos entregou na mão, nós temos audiência no reino de Deus. Por quê? Irmãos, a palavra diz que o justo vive pela fé. Não é isso que diz Hebreus capítulo 10, versículo 38? Então, essa é a nossa vida no reino de Deus. Irmãos, essa palavra tem muito poder. Essa palavra tem poder. Não é isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, versículo 16? Que é poder de Deus? Então, irmãos, se você vive confessando aquilo que você crê, a tua confiança, se você vive confessando a tua fé, é isso que agrada a Deus. Então, irmãos, tudo vai acontecer. Porque o que falamos tem poder e audiência onde? No mundo espiritual. Isso é tremendo. Irmãos, escreve aí no chat. Tudo que eu falo tem poder e respaldo no mundo espiritual. Tudo que falamos tem poder. Agora, e quando isso não acontece? Então, eu te falo, não está no tempo certo de acontecer. Quando não acontece de imediato, aquilo que você falou em linha com essa palavra, e não acontece, é porque não está no tempo certo de acontecer. Mas desde que essa palavra foi proferida por você por fé e com a confiança, ela não vai voltar vazia, meu irmão. Você tem que começar a desenvolver isso na tua vida. O próprio Senhor que está, que nos olha, que nos observa, e fala assim, não, opa, não vou dar agora pro fulano, porque se eu der o que ele está pedindo agora, ele vai perder. Então nós temos que começar a trabalhar isso em nossas vidas. É claro que nós estamos aqui imaginando um Deus, né? Nós entendemos que Deus está na glória, Deus está na eternidade, mas ele de lá nos assiste, queridos. E este tempo de espera, atenção no que eu vou te falar, esse tempo que você está esperando, que nós estamos esperando, vai se formando algo muito poderoso em tua vida. Este tempo de espera está te sacando de você uma medida. E quanto maior for a medida, maior vai ser a tua vitória. Vou repetir, quanto maior for a tua medida, maior vai ser a tua vitória. Recebe aí, meu irmão. Sendo que neste meio tempo, você vai encontrando o quê? Os inimigos da tua fé. Você está entendendo? Porque você vai passar por etapas até acontecer aquilo que você falou. Vai ter etapas que você vai estar desanimado. Vai ter etapas que você vai até esquecer daquilo que você confessou. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão. O que você disse tem poder no mundo espiritual e está lá. Você pode esquecer, mas na hora de Deus vai acontecer.
Irmãos, todos nós passamos pelos fogos da vida. Não é verdade? Passamos momentos maravilhosos, mas vem momentos difíceis, onde não vemos nada acontecer. Comigo é assim, irmão. Acontece dessa maneira. Não sei se com vocês acontece a mesma coisa. Comigo acontece assim. Então, nestes momentos, eu começo a me perguntar, olha para vocês verem, eu começo a me perguntar, quando não acontece, eu começo a me perguntar, onde foi que eu falhei? Será que eu não estou tão bem como pensava? Então isso é normal. É normal você ter essa dúvida. É a questão da carne. Eu vou explicar isso para vocês. Irmãos, há poucos dias atrás, eu passei um fogo na minha vida aí na questão de saúde. Então eu fiquei neste momento difícil, nesse fogo da vida, por quase 15 dias, irmãos. Sentindo dor, sem poder dormir direito. Mas eu confesso uma coisa a vocês. Foram os melhores momentos para a minha vida. Porque é neste momento que os nossos sentidos são exercitados, meu irmão. E vai fortalecendo as estacas espirituais em nossa vida. É no momento do fogo. É quando você ali está pensando ao mesmo tempo que é uma coisa, mas ao mesmo tempo você confessa a palavra. Ao mesmo tempo que a carne se levanta, ao mesmo tempo que Moisés se levanta, vocês vão entender porque eu estou falando isso. Logo, você confessa o reino. Então, essas coisas, quando vai acontecendo, vai o quê? Vai nos fortalecendo. Então, devido a outras experiências que já teve, quando você é provado novamente, quando vem outras provas que vai vir, como também virão na minha vida, aí tu vai ficando o quê? Tranquilo. Todos desesperados ao teu lado pelo que está acontecendo e você, ó, tranquilão, tranquilão. Ninguém te entende. Aí fala assim, e o fulano tinha que estar apavorado, mas olha como é que ele está tranquilo. É um absurdo ele estar, vamos falar até isso, né? É um absurdo ele estar tranquilo diante disso. É porque eles, irmãos, não sabem que os seus sentidos estão fortes. Estão igual aquele músculo, já viu? Quando você vai para academia, você começa a malhar e aquele músculo vai ficando exercitado, vai ficando bonito, não é verdade? Vai ficando forte. Os teus sentidos estão sendo exercitados. Por isso é que vêm as provas. Para que quando venham as situações em tua vida, você se encontre o quê? Fortalecido. Então você sabe que neste meio tempo tem os inimigos da fé. E o que está em prova, irmão, é a doutrina que você tem recebido. Vou repetir para ver se você vai pegar o que eu quero falar. O que está sendo provado é a doutrina que você tem recebido. Está me entendendo, irmão? Romanos 9,30. Olha o que diz Romanos 9,30. Paulo está aí concluindo um raciocínio. Então ele diz, que diremos então? Aí diz o primeiro ali, os gentios que não buscavam justiça, obtiveram uma justiça que vem da fé. Então, irmãos, Paulo está falando que os gentios que estavam afastados da aliança, da lei, eles receberam essa justiça pela fé. E aí no versículo 31, diz o quê? Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Olha só. Paulo aponta para Israel e diz, eles nadaram e morreram afogados na praia, os judeus. Depois que lutaram tanto, Deus abriu o mar vermelho, Deus se manifestou a eles de dia, de noite, mas eles fracassaram. Eles não alcançaram, irmão, com todas as obras que eles faziam, jejuavam,
andavam em panos de sacos e cinza. Tantas e tantas obras, porém, na essência, eles fracassaram. Por que eles não alcançaram? Veja aí, versículo 32. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem era essa essência aí nestes dias de Paulo? Quem era essa pedra de tropeço? O Messias deles, Jesus de Nazaré. Ou seja, eles estavam tão acomodados em fazer obras e obras, mas não enxergaram a essência daqueles dias. Jesus de Nazaré, o Messias de Israel. E o que fizeram com a pedra de tropeço? Tropeçaram nela e mataram. Agora, meu irmão, com você, trazendo para os dias de hoje, isso não aconteceu com você. Você enxergou a pedra de tropeço e não tropeçou nela. Porque quando lhes apresentaram esse evangelho, você viu a pedra de tropeço na tua frente. E o que você fez? Desviou dela. Por isso hoje você vê e sente o reino de Deus. Qual é a pedra de tropeço nos dias de hoje que muitos hoje não querem se afastar ou se precaver quanto a ela para não tropeçar? É o reino de Deus. Não é isso? Quando você ouviu essa palavra não te deu o poder de ver e sentir que você estava no reino? Então ela não foi, porque para muitos você ter se afastado da igreja é uma pedra de tropeço. Eu quero escutar o André nada, eu quero escutar os irmãos em graça nada, eu vou para mim sair da igreja é ruim, não quero escutar esse tipo de gente não, porque é pedra de tropeço. Então, queridos, lá no sistema religioso, eles nos ensinaram a lei das obras, né? Faça que eu te ajudarei, não é isso? O famoso tema, isso não tem nem na Bíblia. Não é isso que falavam para nós? Faz jejum, irmão, que a bênção chega. Ora nas madrugadas que é mais vazia a fila. Chore pelas vigílias. Vá a consagrações, que Deus vai te dar a vitória. Irmãos, não era isso que nós escutávamos? O que é isso, se não a lei trazida para os dias de hoje? Então, para Israel naqueles dias, a pedra de tropeço foi Jesus de Nazaré. Hoje, a pedra de tropeço é essa palavra que nós pregamos e que você viu e desviou para não cair. Porque os que passam por cima dessa palavra caem. Está me entendendo, abençoado? Naqueles dias lá, Israel confiou demais nisso, nas obras. E esqueceram da essência. E eles foram julgados e condenados. Vocês conhecem a história. Então, hoje, nós que estamos no reino, a justiça não é pela lei, não é por obras, é por fé. É nisto que você deve se ater. Porque quando não acontece aquilo que falamos, temos uma tendência o quê? A olhar para as obras que nós praticávamos no sistema religioso. E aí começamos o quê? A questionar. Lá no sistema religioso eu era assim. Será que eles lá estão certos? Eu que estou errado? Não é assim, queridos. Então você descobre quem? O maior inimigo da tua fé. Sabe qual é o maior inimigo da tua fé? As obras. Vou repetir. O maior inimigo da tua fé são as obras. E se pintar essa dúvida, é porque você está fazendo de pouco caso de onde você está hoje no reino de Deus. Se ainda paira dúvida na tua mente, esse é o maior inimigo da tua fé. Irmãos, a chave virou para nós. Escreve aí no chat. A chave virou para mim. Irmãos, a chave virou para mim. Quem pensa em obras
na hora em que está esperando que se materialize aquilo que nós confessamos, aquilo que você confessou, que eu confessei, é o mesmo que passar cheque nos dias de hoje. Ninguém aceita, irmão. Vê se tem loja hoje pedindo cheque aí. Só se for para grandes negociações. Hoje tem o Pix. A chave virou, meu irmão. Agora tem Pix. Você vem com cheque. É a mesma coisa dos irmãos do sistema religioso. Então é assim. Assim é o reino de Deus. Espera. Então o reino de Deus quer que você honre isso. Então, quanto à doutrina que eu estou falando, a doutrina, você tem que ter cuidado com a doutrina, irmão. Porque é ela que está sendo provada. Não é aquilo que vai chegar à tua vida que vai chegar. Mas nesse meio tempo, quem está sendo provado é a doutrina que você tem recebido. Irmãos, na verdade, quando eu falo para você que se nós não nos cuidarmos desta doutrina que estamos sendo provados, corremos o risco de voltar ao sistema religioso. É porque quando eu falo, eu sei do que eu estou falando. Quando vem o fogo da vida para nós, aí se manifesta o quê? O legalista. Quando o fogo começa a aquecer um pouquinho, toma uma provinha e aí já vai, o irmão vai ficando fraco. Aí começa a se distanciar das irmãs, dos irmãos, já não frequenta mais aquele grupo, não assiste mais o André Pimentel, porque quando assiste o André Pimentel, parece que se levanta um fogo e aí tem medo. Não vê mais o Elson, porque outro dia foi ver o irmão Elson Jesus, aí aconteceu aquilo. Não ouve mais o Geraldo, porque aconteceu isso. Sabe como se chama isso, irmãos? Sabe como é que se chama essa manifestação? Eu vou explicar para vocês. É que nós, quando eu falo isso, as pessoas não gostam. Mas é uma verdade. Nós fomos danificados por Moisés. Muita gente não gosta que eu falo isso, mas é verdade. Irmãos, o mundo em que vivemos hoje foi danificado por Moisés. Por isso que temos que lutar hoje. Temos que lutar para deixar ao menos um legado para as próximas gerações, para que essa geração não se contamine com Moisés. E isso demorará anos, anos e anos. Mas temos que começar hoje. Você precisa começar hoje. Por isso que eu faço a minha parte, eu me esforço, além de trabalhar para sustentar minha família, eu trabalho em prol do reino de Deus. Já vai um livro, já vai uma rádio, já vai um canal, já vai agora as apostilas. É pouco? Claro que é. É muito pouco. Mas onde está você que não ajuda? E tem gente, irmãos, que ainda se põe contra isso. Se tem alguém em graça contra livros e apostilas, meu irmão, esse está com o veneno de Moisés nos olhos e torcendo o quê? Para que a graça não avance, meu irmão. Imagina ser contra um livro, porque você adquiriu um livro e leu, e um dia nós não vamos mais estar aqui, mas vai estar o quê? As gerações futuras. Aí você já pensou? O seu bisneto lá, catucando as suas coisas do bisavô, aí encontra um livrinho lá sobre o inferno, e aí começa a ler, e aí Deus aclara na hora esse irmão, esse futuro. Imagina, irmão, seu tataraneto pegando as apostilas da graça pura para ler, e começa a estudar nelas. Está aí mais um liberto. É pouco? Sim, é pouco. Mas se você ajudar isso, irmão, vai se tornar grandioso. Às vezes você não nasceu para escrever. Às vezes você não nasceu para ter canais. Às vezes você não nasceu para pregar o evangelho. Tem gente que não nasceu para fazer isto. Porém, podem ajudar de alguma forma. Podem participar disto. Podem ajudar a manter esta chama acesa. É isso, irmão. A vida da gente só vale por causa disso.
Agora imagina ser contra isso. Está entendendo, abençoado? Então todos fomos contaminados por Moisés. Porque Moisés é o padrão do mundo, principalmente aqui no Ocidente, né? No Oriente tem lá outros véus, outras seitas, vocês sabem disso. Todos fomos desviados. Diz que o Deus deste século cegou o entendimento. Moisés cegou o entendimento. Muitas das vezes se levanta isso na nossa carne, sim ou não? Por isso, irmãos, é que Deus te traz a palestras como esta para ir te limpando do velho fermento e pouco a pouco vai descobrindo como você é mais flexível a essas coisas. Você sabe trabalhar estas coisas. Você já notou como você hoje? Faz uma análise agora do tempo que você chegou em graça até os dias de hoje. Você hoje está mais flexível, sim ou não? Você não era radical? Quantas vezes eu vi as pessoas se agredindo pelo Facebook? E às vezes hoje eu vejo pessoas que já não têm mais esse comportamento. Por quê? Estão se tornando mais flexíveis. Porque é isso que a graça faz. Ela vai te limpando de todas essas contaminações que a religião nos colocou. Irmãos, se o apóstolo Paulo, naqueles dias, já fez um estrago tremendo no mundo, e tendo poucos recursos, só tinha uma carta. Imagina se Paulo vivesse nos dias de hoje, com tudo isso que temos a nosso favor, o que ele não ia fazer? Paulo passou o seu ministério todo falando assim, isso é por fé, isso é por fé, isso é por fé, isso é por fé. E ele fez o que fez. Imagina hoje, irmão. Paulo afrontou um sistema poderoso da época e sofreu por causa disto. Ele foi provado igual eu e você. Ele foi provado no que falava, igual a nós. Então o mesmo espírito que estava sobre Paulo naqueles dias é o mesmo que está em nós hoje. Ele viu o que nem os próprios discípulos de Jesus de Nazaré via. Eu tenho falado isso aqui no canal. Paulo teve uma visão especial. Então, Moisés nos atingiu nos dias de hoje. Por isso falamos o que falamos. Para nos limpar o quê? De todo fermento. Por isso que quando falamos que a segunda vinda de Cristo já aconteceu, é porque o mundo ainda não viu isso. Mas nós vimos. Então, os inimigos da fé doutrinal, você tem que tratar com eles até que te limpes, irmão. E isso é um processo de anos. Por isso que acontecem essas coisas. Da gente falar e de repente não acontecer. É porque nesse meio tempo estamos sendo provados. Provados aonde? Na nossa fé doutrinal. E nesse tempo de prova, você vai limpando a tua cabecinha. É um processo doloroso. Mas de muita valia. Veja o que diz o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Olha que revelação. Mas antes que viesse a fé, o que, Paulo? A fé já estava no mundo nesses dias. Sim ou não, irmãos? Não estava? Então por que Paulo está falando isso? A fé da lei, irmãos, era diferente dessa fé que temos hoje. No Velho Testamento, Davi teve fé, Moisés teve fé. Com a vara, Moisés fez o quê? Abriu o Mar Vermelho, não é verdade? Mas isso era fé de atitudes. Fé de que eles sabiam que Deus existia e que Deus ia fazer a favor deles. Mas não estamos falando da fé de mover montanhas, irmãos. Estamos falando da fé doutrinal. Então diz aqui que antes que viesse a fé, estávamos presos, confinados e encerrados. E você foi confinado e encerrado para algo melhor do que a lei. Vou repetir. Você foi confinado e encerrado para algo melhor do que o sistema religioso prega. Olha o que diz. Antes que viesse a fé, estávamos confinados sob a lei, encerrados para aquela fé que ia ser revelado. Olha o texto. Que ainda iria ser revelado. E você sabe quando se revelou? Para Paulo se revelou quando Cristo o levou ao paraíso, né? Ao terceiro céu. E disse a ele, Paulo, isto é assim, 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 assim.
Porque naqueles dias de Paulo ainda estava escondido. Para nós, não. Para nós, de certa forma, estava escondido porque estávamos no sistema religioso. Mas a nós nos foi descoberta por Cristo, que nos levou ao seu reino e nos mostrou a sua glória. E o que fizemos com essa glória, irmão? Saímos do mundo das obras. Conseguimos nos livrar de Moisés. Mas todos nós ainda temos uma carne viciada em Moisés. E nós temos a nosso lado, irmão, não somente a nossa carne, ao nosso lado tem várias carnes que estão ativadas por Moisés e convivemos com elas. São nossas famílias, nossos amigos, pessoas do nosso trabalho. E nós temos que suportar isto. São débeis na fé. Eles vão continuar nos julgando. Eles vão continuar nos falando, nossos familiares. Aqueles que menos esperamos, vai ser o que vai pensar mal de você, ouvindo essa graça. Fulano está ouvindo essa graça? Mas você tem que suportar, são débeis na fé. Aí vão te dizer, tá vendo aí? Você saiu da igreja? Olha o que está acontecendo. Você antigamente subia até monte. Fazia semanas de jejum. Agora está aí frio, ouvindo o André Pimentel da graça pura. Por isso que Paulo dizia que tinha conflitos com os de fora e com os de dentro. Mas nós, irmãos, temos que manter firmes nossa confissão. Porque o que está em prova não é acontecer ou não aquilo que você confessou. Porque aquilo que você confessou vai acontecer, meu irmão. O que está em prova é a sua confiança no Senhor. E é isto que nos faz o quê? Forte. É isto que vai nos dando o quê? Alicerces para seguir adiante, indo o mais longe possível. É por isso que passamos a entender que a vinda do Senhor consumada, né, se deu quando o templo veio abaixo, a segunda vinda de Jesus. É por isso que descobrimos que o diabo é uma oposição, é um adjetivo, é uma gramática, um erro de gramática. Erro gramatical, irmão. As pessoas vivem com medo de um erro gramatical e não é um ser espiritual. É por isso que nós descobrimos que pecado foi feito para um povo específico, dentro de um determinado tempo, e que não tem nada a ver conosco nos dias de hoje. Ainda que a lei estivesse de... Irmãos, escuta o que eu vou falar. Ainda que a lei estivesse de pé, não poderíamos cumprir. Por quê? Porque seríamos tidos como gentios pelos judeus. E não participaríamos. Os gentios não entravam nem no templo, ficavam lá de fora, irmão. Por isso que o templo, no ano 70, teve que vir abaixo. Para o quê? Para a entrada do reino de Deus neste mundo. Rompendo o quê? Com o religiosismo. Não é no monte, não é no templo, é dentro de nós. Já falava Jesus de Nazaré. E é isto que fala essa mensagem de hoje, os inimigos da fé. Então estas coisas se manifestam e temos que entender que enquanto aguentamos firmes, o Senhor está trabalhando em nossas vidas. E com certeza, aquilo que você deseja se realizará. Mas o quê? No tempo de Deus, não no nosso tempo. Estamos entendidos, abençoados? Então não é o fato de você falar que não vai acontecer. Vai acontecer. Da maneira como você falou. Por quê? Porque o mundo espiritual está em sintonia, irmão, conosco. Estamos no reino de Deus. Agora, o tempo que você vai esperar é o tempo em que vai ser provado tudo o que você tem aprendido em graça. E dali vai te sacar uma medida que vai ser o tamanho da sua vitória. Então, abençoados, estamos encerrando o nosso encontro hoje. Que de alguma forma essa mensagem nos ajude, né, a entender este momento belo de fogo que todos nós passamos e é necessário passar. Tá bom? Então, abençoados, estamos encerrando mais uma mensagem. Obrigado a todos vocês.
Lembrando aí que hoje ainda teremos uma mensagem aí tremenda, eu convido vocês para escutar. Tá bom? Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Somos o povo, chama a gente em toda a terra. Vamos anunciar